E hoje, como um culto da família e um culto titulado como o culto do Dia dos Pais, eu queria trazer um tema para a nossa reflexão nessa noite: a paternidade de Deus. Esse vai ser o tema da nossa reflexão nessa noite. Irmãos, você já foi comprar, talvez no dia de hoje ou nos dias que passaram, você já foi comprar um presente e não tinha ideia do que o destinatário pretendido precisava? Você já saiu para comprar um presente para o pai, para a mãe, ou para o filho, ou para um amigo, e ficou pensando: o que ele precisa? O que realmente ele necessita? Talvez você pensou que o destinatário comprometido, o que ele precisava, o que ele queria, ou você não sabia o tamanho da camisa, ou a cor da camisa, ou o brinquedo da criança, se aquele brinquedo era adequado ou não para a idade daquela criança. Talvez você ficou. Então você, no fim das contas, você simplesmente joga as mãos para a cabeça em conformação e diz: eu vou comprar de qualquer jeito, porque eles vão trocar. Eu vou comprar o que eu achar melhor, porque comprando ou não eles vão trocar do mesmo jeito. É assim que as pessoas que presenteiam, que dá presente, pensam: eu vou comprar aqui uma blusa para o pai, mas eu não sei se vai dar dele, porque não sei se ele é gordo, se ele é magro, eu não sei se ele gosta da cor, mas você coloca a mão para cima e em conformidade ele diz: eu vou comprar de qualquer jeito, porque eles vão trocar. E o que isso me importa? Isso é a forma que as pessoas agem quando vão presentear alguém. Porque dar presente nem sempre é tão fácil ou ter vestido como deveria ser. O fato é que mesmo nós dando o melhor de nós não podemos dar presente perfeito. Mesmo que eu me esforçasse para dar um presente ao evangelista, ou o presbítero, ou o irmão, nós não daria algo perfeito. Por quê? Porque nós somos falhos. Mesmo que nós damos o melhor presente, todas as vezes somos falhos. Faltamos a percepção, faltamos o conhecimento para dar o presente certo. E o que muitas vezes a gente faz: eu vou comprar aqui um sapatinho para o evangelista, se ele não gostar, ele troca. Eu vou comprar aqui uma blusa para diaconisa, um vestido para Rogério, porque se ficar grande ou se ficar pequeno, ela vai trocar. Porque a lema do comércio é: se não tirar a etiqueta, você pode trocar com aquilo que você gosta. Mas mesmo que nós nos esforçamos para dar um presente melhor, mesmo assim falhamos, porque nos tornamos pessoas falhas, faltamos a percepção, faltamos o conhecimento para dar presente certo. Mas nisso nós somos diferentes de Deus. Deus, Ele é doador de
O ser humano, ele pensa assim: não, eu vou dar um presente aqui à diaconisa, uma coisa boa, porque no dia do meu aniversário não vai me dar muito bom. É assim que o ser humano trabalha. Mas Deus, Ele é o doador de dons perfeitos. Somente os dons perfeitos Ele é espontaneamente bom e transforma em generosidade e dá sem esperar algum troco. Deus, Ele nos abençoa sem nos cobrar nada. Ele nos dá vitória sem às vezes nem merecermos, irmãos. Você sabia disso? Deus, Ele nos agracia com o melhor, mesmo sendo infiel. Mas a Bíblia vai nos revelar que mesmo que nós sejamos infiel, Deus sempre se tornará fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus, Ele é o dom perfeito. Deus, Ele é o Deus misericordioso. Deus, Ele é cheio de generosidade. Em Tiago, Ele diz que tudo o que é bom e perfeito vem de Deus, o Pai das luzes. Tudo de bom vem de Deus, e tudo de mal e de ruim procede do maligno. Ele é conhecido como o Deus, o Pai das luzes, como diz Tiago, porque Ele é criador do sol, Ele é criador da lua, Ele é criador das estrelas dos astros. Tudo que brilha, Deus é Pai de tudo. Por isso que é Pai das luzes. Por isso que Ele é titulado como Tiago, vai falando nas suas cartas, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Aquele que não há mudança. A gente muda, a gente está no jeito sorridente, amanhã a gente está com a cara trancada. Hoje você está feliz, amanhã você está raivoso. Por quê? Porque nós mudamos. O temperamento humano, ele é falho. Sem falar das pessoas que são bipolar. De um dia ele está de um jeito, de outro dia ele está de outro jeito. Mas a Bíblia vai falar que Deus não muda. Deus, Ele não muda, não há mudança em Deus. Ele é bom e sempre será perfeito. Ele é misericordioso e sempre será misericordioso. Ele é bondoso e sempre será bondoso. Esse é o lema de Deus, é o tema de Deus. Não há mudança de variação dele. Você conhece aquela pessoa que hoje ele está rindo, amanhã você passa por ele, parece que nem te conhece? Tem crente que é desse jeito, que vê a gente nos cantos, dizia o caminho. Você conhece gente assim? Eu sou tão ruim nos cabelos, juro, que quando as pessoas estão me evitando, eu, Pai do Senhor, para você também, mano. Por quê? Porque as pessoas estão bipolares. Hoje ele fala contigo, ele bate retrato contigo, ele conversa contigo. Quando amanhã você encontra ele nas bodecas, ele desvia o corredor para não se encontrar contigo. Mudanças de variação, mudanças de personalidade. Mas Deus não. Deus, ele é o homem hoje e o eternamente, ele não muda. Ele salvou no passado, ele salva no presente e ele salva no futuro. Por quê? Porque ele não muda. A gente muda porque somos falhos, porque
temos tendência a errar. Mas Deus, que é o Criador de tudo, Ele é o bom, Ele tem um bom perfeito, e o dom perfeito vem de Deus, e sempre Ele é um Deus tão maravilhoso, que Ele supre todas as nossas necessidades. Filipenses capítulo 4, verso 19, a Bíblia vai nos revelar que o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades de glória por Cristo Jesus. Ele supre as nossas necessidades por meio de Jesus Cristo. Deus, nosso Pai, Ele não nos dá tudo o que queremos, mas Ele dá tudo o que precisamos. Por que Deus não dá tudo o que queremos? Porque Deus conhece a nossa personalidade, mas Ele nos dá tudo o que precisamos para sobreviver um dia de cada vez. Porque tem gente, irmão, que não consegue ter nada. Você conhece uma pessoa que não tem nada? Não é porque Deus não ama ele, é porque ele não tem condição de ter tudo. Então Deus dá o que ele necessita. Porque tem crente que ele não tem nada, e ele só falta não pisar no chão. Fala com a gente, ó, Pai do Senhor, não tem nada, nem uma bicicleta para andar. Aí uma pessoa dessa tem dinheiro, tem casa, tem carro, ele vai pisar em todo mundo. Então Deus, Ele não nos dá tudo o que precisamos, Ele dá somente aquilo que necessitamos para sobreviver. Porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus, Ele conhece o homem, a mulher, a criança e o jovem. Ele conhece todo mundo. Esse negócio de eu conheço meu marido, só que não, você não conhece. Ah, eu conheço a minha mulher, só não, ninguém conhece ninguém. Quem conhece é Deus. Tem aquela pessoa que é bem caladinha, que não mexe com ninguém, que não fala com ninguém, aquela ali é perigoso de matar você. Mas aparentemente você parece que ele é um cara legal. Por quê? Porque quem conhece o ser humano, Deus, Ele não dá tudo, que Ele dá só o necessário para sobreviver. Paulo vai dizer isso aos Filipenses, que Deus, segundo as suas misericórdias, suprirá as nossas necessidades em Cristo Jesus. Porque a Bíblia vai nos mostrar o afeto profundo de Deus pelos seus, revelando-lhe o amor, revelando-lhe o perdão, revelando-lhe a sua graça. Nós estamos aqui, irmão, não é porque somos bons, porque se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui e nem você estaria aí. Mas nós estamos aqui não porque aceitamos a Cristo, mas porque Ele nos aceitou primeiro. Nós estamos aqui porque Deus nos aceitou, nos amou antes
da fundação do mundo. João capítulo 17, a Bíblia vai nos revelar que Jesus ele faz uma oração intercessora. Pai, eu te peço, não só por esses discípulos e essas pessoas que me seguem, mas por aqueles que ainda há de receber a minha palavra. Jesus já estava intercedendo por nós, ainda não nos existíamos ainda, nós já fazíamos parte do seu plano, do seu projeto para a salvação. O relacionamento com Deus, a Bíblia mostra um afeto profundo de Deus pelos seus, retratado no amor, no colher e no perdoar. Se todos nós aqui tivéssemos um dia em cada culto para testemunhar de quem nós éramos e de quem nós somos hoje, você vai olhar para cada história que for passada aqui e você vai dizer que realmente Deus é misericordioso e perdoador. Porque o relacionamento com o Pai Celestial, ele cura a ferida emocional, ele cura, ele dá ao crente uma nova identidade de filho, de adotado por meio de Jesus Cristo. Todos nós aqui vivíamos ferida emocionalmente, vivíamos sofrendo pelo mundo, nós éramos escravos do pecado, nós éramos cavalo do diabo, porque fazíamos a sua vontade. Mas hoje nós passamos a termos um relacionamento com o Pai Celestial que curou as nossas feridas emocionalmente, espiritualmente. Hoje nós temos uma nova identidade. Hoje nós temos um novo nome. Hoje nós fazemos parte da família de Cristo por meio de Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, verso 15. Porque não nos recebeste um espírito de escravidão para outra vez sermos atormentados, mas recebeste um espírito de adoção, que quer dizer Abba Pai, Paizinho querido, em outra tradução. Deus nos deu um novo nome. Deus nos deu uma nova história. Deus, Ele nos tirou do monturo, Ele nos tirou do lamaçal de pecado, tirou sobre nós o mal, a maldade, e colocou sobre nós o seu Espírito, colocou sobre nós o seu poder, colocou sobre nós o seu amor. Nós temos uma adoção de filho pela qual clamamos Paizinho querido. Deus nos deu um novo nome. Como era que você era conhecido no mundo? O cachaceiro, a bonequeira, o bonequeiro, o louco, o doido, o noiado, o maconheiro. Hoje nós recebemos uma nova identidade. Hoje nós recebemos o nome de filho amado, daquele que faz parte da família de Cristo por meio de adoção. Por quê? Porque o Deus que guia, Ele abençoa. O Deus que guia, Ele protege os seus filhos em todas as fases da jornada. Assim como Jesus demonstrou confiança no Pai, nós temos que ter essa mesma confiança em Jesus que Jesus teve do Pai.
Irmão, nós já estamos aqui, mas alguns tiveram tempos difíceis essa semana que passou. Foi humilhado no trabalho, foi humilhado dentro de casa, foi caluniado por alguém, foi maltratado por alguém. Mas Deus que guia, Ele é o Deus que protege os seus filhos em toda a fase da jornada. Nós estamos aqui porque alguns tiveram semanas difíceis, mas nós sobrevivemos. Por quê? Porque Deus é bom, Ele cuida da gente. Ser crente não é fácil, irmão. Ser cristão não é simplesmente andar com a Bíblia, é passar pelas dificuldades, pelas trajetórias da vida. Porque nós estamos vivendo a época de um cristianismo fácil, que ninguém é mais para sofrer. Não, irmão. Enquanto tivermos sobre essa terra, passamos por momentos difíceis na caminhada. Quantas vezes nós saímos a semana toda para trabalhar, íamos e chegávamos, aparentemente foi perfeito aos nossos olhos, mas acima de tudo existe um Deus que lutou com os demônios para fazer com que o teu carro, a tua moto, a tua bicicleta não sofresse nenhum acidente. Existe um Deus que te protege, você andando de pé, você andando de bicicleta, você ir para casa, você ir para a padaria voltando, o caminho mais simples ou mais longo que percorremos nessa semana, fomos e chegamos em segurança, aparentemente de boa, mas no mundo espiritual nós temos um Pai que coloca por terra os demônios que se levantam todo dia para nos destruir. Por que não? Porque o Deus que guia é o Deus que abençoa, é o Deus que protege os seus filhos de todas as faces ruins da vida. Essa semana eu quase morro por causa de uma comida que eu comi fora. Eu tenho nem costume de me alimentar fora, mas ontem foi o ponte. Comi um salgado no sanduíche que vomitei 3 vezes, eu quase um mal-estar. Quem aqui não teve uma semana difícil com o filho doente, com um parente doente, ou até mesmo você doente? Mas Deus está sempre ali, dizendo: filha, vai dar tudo certo, filho, vai dar tudo certo, minha filha, vai dar tudo certo. Não temas, porque estou no controle de tudo. Por quê, irmão? Porque nós servimos um Deus que não só nos abençoa, mas também nos protege de todo o mal. Temos que ser protegido por aquele que nos escolheu. Temos que ser luz por aquele que nos chamou. Quem nos escolheu? O Pai das luzes, para que também andemos na luz. Temos que ser luz para a nossa família. Temos que ser luz para aquele que está à nossa volta. Porque a luz, ele não faz barulho. A luz, ela só ilumina. Luz, ela não faz barulho, apenas ilumina. Seja um exemplo que produz sua família e outras pessoas ao Senhor. Diz para a pessoa que está do lado: Deus chamou para ser luz no meio dessas trevas.
atenção, porque luz não faz barulho, ela só clareia. Precisamos produzir exemplo para a nossa família, para que outras pessoas cheguem ao Senhor. Porque a verdadeira sabedoria não consiste em saber de muita coisa, mas viver segundo a vontade de Deus. Porque ser uma pessoa inteligente não precisa de saber de muita coisa. Porque tem gente que se titula inteligente, mas se perde nas próprias palavras, mas se perde naquilo que ele mesmo apresenta como argumento. Mas a verdadeira sabedoria não consiste em saber de muita coisa, mas em viver segundo a vontade do Senhor. Consulte ao Pai das luzes todas as decisões que você for fazer na vida. Consulte a Deus para saber se é a vontade dele ou não que façamos algum projeto, que façamos alguma coisa, que prosseguamos em alguma coisa. Porque hoje nós fazemos coisas, agimos da forma que vem na nossa cabeça. Mas aquele que é sábio, ele procura fazer a vontade de Deus. Ele procura saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque a Bíblia vai falar em Romanos capítulo 12 que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Irmão, quando Deus dá um negócio, de qualquer negócio que nós fazemos, existe uma paz na nossa vida. Quando você faz uma coisa que o seu coração está ali incomodado, é porque não está tendo paz. Deus não está no negócio. Isso serve para tudo que iremos fazer. Vamos fazer uma coisa, o coração está apertado, está angustiado, é porque não está tendo paz. Deus não está no negócio. Aí acabamos fazendo as coisas sem consultar a Deus, sem falar com Deus. Aí depois as consequências chegam. Por quê? Porque nós não consultamos a Deus as decisões importantes para a nossa vida. Porque, irmão, seguir os passos do Pai Celestial é muito mais que professar uma fé. É muito mais do que uma fé. Porque a fé, as pessoas fraquejam na fé. Seguir ao Pai Celestial é muito mais de tu professar uma fé. É viver em amor, é caminhar na luz e é agir com sabedoria. Tem tanta gente que diz que vive pela fé, mas tem medo de dar um passo de fé. Então, quando a gente segue o Pai Celestial, é muito mais do que professar uma fé. É viver o amor, é caminhar na luz, é agir com sabedoria. Sempre haverá alguém observando os seus passos. Esse é uma pessoa que está do lado, irmão, você sabia que sempre tem alguém que observa os teus passos? A Bíblia vai falar no livro de Reis que o profeta Eliseu, todo dia ele caminhava. Aí a Bíblia vai nos revelar que tinha um casal que todo dia observava ele passar. Aí sabe o que eles disseram? Esse homem aí verdadeiramente é um homem de Deus. Amor,
pedir para ele, olha, vamos fazer um bar, colocar uma beliche, colocar uma abajur, para quando ele vier se hospedar aqui, porque esse cara aí é diferente, ele é um homem de Deus. Agora imagine só, se Eliseu passasse falando palavrões, reclamando da vida, fofocando da vida do outro, as pessoas diriam o quê? Olha, ainda porque ele disse que é profeta, olha aí. Irmão, os nossos passos são observados. Tem alguém te observando? Tem alguém te observando? Talvez você possa se sentir o patinho feio da igreja. Eu sou um patinho feio, ninguém liga para mim. Tem gente olhando para ti, pessoal. Não vá pensar por você não ser pastor, evangelista, missionário, obreiro, seja lá qual for o cargo na igreja, ser simplesmente um membro da igreja, que não tem alguém que lhe observa. Que tem alguém lhe observando. Pessoas que observam os nossos passos. Sempre haverá alguém observando os seus passos. Sabe quem é? Quer saber quem é que fica ali observando? Quem quer saber que existe alguém ali observando? O seu esposo, a sua família, o seu filho, o seu vizinho, a sua igreja. Todas as pessoas estão observando. Quando eu prego aqui, irmão, anda arrumadinho, irmã, não fica no meio da rua, anda como crente. Por quê? Porque nós somos observados. Eu não estou preocupado da forma que tu se veste, se é nua, ou se é quase nua, ou se é crente, ou se é quase crente. Eu quero que você entenda que alguém está de olho em nós. Rapaz, eu vi o diácono Bruno passando ali. Eu vi o pastor Miro ali, passando ali, fazendo o quê? Nós somos observados da forma que nós nos vestimos, na forma que nós falamos, aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que estamos envolvidos. Tem gente de olho em você. E a pessoa que está do teu lado está fazendo, sabe? Tem gente de olho em você, viu? Como é o nosso comportamento fora da igreja? Quem é eu e você depois do culto? Quem somos nós? Hoje está aqui arrumadinho, paletosado, amanhã está só de fralda no meio da rua. Quem somos nós depois do culto? Quem é a irmã que canta na igreja depois do culto? Quem é aquele que prega, aquele que ensina, aquele que ministra, aquele que aperta as teclas, aquele que bate foto depois do culto? É uma coisa a se pensar. Por quê, irmão? Porque existe alguém de olho em nós. O que eu prego aqui, eu tenho que viver aqui. O que eu louvo aqui, eu tenho que viver aqui embaixo. Por quê, irmão? Porque tem alguém nos observando. Quem nos observa? Os nossos filhos. Quem nos observa? O nosso vizinho. Quem nos observa? A igreja. Quem nos observa? Todo mundo. A Bíblia vai nos revelar que existe uma nuvem de testemunha. Hebreus vai falar sobre isso. Agora não me fala a memória, que a Bíblia agora fala. Mas existe uma nuvem de testemunha ao nosso. Esse é Hebreus capítulo 12. Existe uma nuvem de testemunha a nos observar. Hoje eu sou crente, amanhã eu estou na mesa dos escarnecedores.
Hoje eu canto aqui na igreja que Jesus é bom, é bom, é bom até demais. Aí amanhã está compartilhando coisas de pessoas do mundo. Tem que ter cuidado, irmão. Tem que ter cuidado com aquilo que a gente segue, com os corações que a gente coloca, com os compartilhamentos que a gente compartilha. Existe uma nuvem de testemunho. Se eu sou crente, eu não posso compartilhar música mundana de cantores seculares. Não posso, irmão. Amém ou não amém? Se eu sou uma mulher que adora, se eu sou uma mulher que prega, se eu sou uma mulher que ministra, eu não posso compartilhar nudez de mulheres de outro canto nas minhas redes. Eu não posso compartilhar. Mas o que é que a gente está fazendo? A gente está compartilhando tudo que vem na nossa frente, irmão. A gente não pode esquecer que nós somos crentes. E se nós somos crentes, nós temos que compartilhar aquilo que é de crente, aquilo que é de Deus, aquilo que é para edificar. Hoje os crentes, se tem uma mulher famosa nas redes sociais, aí o crente vai lá e compartilha a nudez, compartilha a traição, compartilha os embaraços na nossa. O que é isso, irmão? Nós estamos amunhados para hoje de Deus. Nós temos que vigiarmos, porque somos observados por todos que estão à nossa volta. Você faz nas suas redes sociais o que você quiser. Você segue quem você quiser. Se você quer seguir a mulher do mundo, o cantor do mundo, o fulano do mundo, as suas redes, você faz o que você quiser. Mas você tem que entender que você tem um nome a zelar. Você tem uma nova identidade. O evangelista Paulo está nas suas redes, aí ele compartilha o reino do prego. Rapaz, não tem evangelista Paulo compartilhando o reino do prego. Nada contra as redes dele, mas eu vejo assim: qual é o objetivo disso? A gente temos que compartilhar aquilo que vai edificar a nossa fé. Quer compartilhar algo? Compartilha o Instagram da igreja. Porque está lá a foto dos teus filhos, está lá a mensagem dos pais dos teus filhos, está lá a tua mulher, a tua pastora, o missionário, o pastor, está lá na sede. Compartilha, bota o coração. Glória a Deus. Mas aí ninguém quer. As pessoas querem as coisas do mundo. Porque é incrível que aquilo que não pode, as pessoas querem fazer. E aquilo que é para fazer, ninguém quer fazer. Você sabia disso? Eva pecou porque ela simplesmente comeu o que não era para comer. Existiam milhares de frutos, mas ela escolheu aquilo que não queria. Talvez se Deus dissesse assim, não dissesse nada, ela não comeria. Porque é incrível, o ser humano só quer aquilo que é proibido. Porque aquilo que é para compartilhar, aquilo que é para fazer valer, aquilo que é para movimentar, aquilo que é para soprar, ninguém sopra. Aí a fulana de tal trai o marido, aí as pessoas botam nas redes sociais, compartilham, olha aí o que aconteceu, olha aqui o fulano, só de tanga. Aí começa os coraçãozinhos, começa os likes. Crente, irmão, nós somos observados. Quem nos observa? A nossos filhos, a nossa igreja, os vizinhos da rua, os amigos do comércio, todo mundo está de olho em nós. Decida hoje refletir
caminhe em amor, brilhe como luz e viva com sabedoria. Assim, os rastros da nossa vida conduzirão outros, não para nós, mas conduzirão para o Senhor. Quer trazer a tua família para a igreja? Seja crente. Quer trazer os teus amigos para a igreja? Te vista como crente. Quer que alguém seja impactado através da tua vida? Seja luz. Seja luz. Porque a Bíblia nos revela que nós somos a luz do mundo e o sal. Talvez, já vou terminar. Talvez você que está aqui na igreja deve pensar assim: mas ninguém me vê, eu não canto na igreja, eu não prego, eu não faço nada. Mas tem gente aí que está de olho em você. Talvez você não seja um pastor, não seja um evangelista, não seja missionário, não seja nada na igreja. Somente um cristão que aceitou Jesus. Mas tem alguém de olho em você. Quem aqui já deu uma mancada e alguém disse: você, cuidado, é crente? Quem aqui já falou e alguém repreendeu? Quem aqui já falou algo e foi repreendido por alguém? Você, irmãzinha, cuidado, não pode não, é crente. Quem já ouviu alguém falar isso? Sabe por quê, irmão? Porque nós somos rodeados de uma nuvem de testemunho. Não precisa você ser pastor, não precisa você cantar, não precisa você fazer parte de um grupo, não precisa você ser um músico, precisa somente você ser crente. Porque se você pisar em falso, alguém vai dizer: cuidado, irmãozinho, cuidado, irmãzinha. Por quê, irmão? Porque o mundo não nos quer mais. Não nos quer mais. Você pode sair daqui hoje para o mundo, beber cachaça, fumar maconha, fazer o que for. Você vai por conta própria. Mas o mundo não te quer mais. Você vai ser sempre conhecido como a irmã e o irmão. O mundo não te quer. Nós fizemos um evangelismo um tempo desse. Passamos alguns ambientes que tinham um povo bebendo. Nós chegamos lá para evangelizar. Ao que foi que o povo da mesa disse: ei, irmão, falando para o cara que estava na mesa: ó, irmão, o camarada falando para o irmão que estava bebendo: olha aí, os pastores aí vieram te evangelizar. Irmão, por quê? Porque o mundo não quer mais, irmão. O mundo não nos quer mais. Mesmo que você vá para o mundo fazer coisa errada, ninguém te aceita mais. Você sempre vai ser conhecido como o irmão e a irmã. Por quê? Porque fica marcado. O mundo não nos quer mais, mas Cristo sempre vai nos querer. Porque Ele nos comprou com o sangue. Fique de pé. O mundo não nos quer mais, porque quando nós pisamos no mundo, existe um brilho diferente. E esse brilho, que está na nossa vida, que está na vida daqueles que estão afastados, é o brilho que desce do Pai das Luzes, daquele que não há mudança e nem sombra de variação. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Feche os teus olhos, eu quero fazer uma oração com você.
Vem aqui, Diácono Bruno. Diácono Bruno vai lá trazer o louvor. Vem aqui, Diácono Bruno. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Pai, nas tuas mãos eu quero apresentar a tua igreja. Senhor, eu quero apresentar cada ouvinte que recebeu essa palavra. Senhor, nos ajuda a sermos luz para este mundo e sal para esta terra. Pai, eu quero pedir a tua bênção para todos os pais que vieram hoje, por aqueles que não conseguiram estar aqui. Pai, mas a tua palavra diz que o maior dom perfeito desce, sobrevém do Pai das luzes, aquele que no mundo não há sombra de variação. Senhor, transforma a minha vida, transforma a nossa vida. Senhor, não deixa ser simplesmente só mais um crente, mas nos ajuda a fazer a diferença, Senhor, nessa terra. Porque a tua palavra diz que existe uma nuvem de testemunha a nos observar. Não permita que eles venham encontrar falha em nós, mas nos ajuda a andarmos como filho da luz. Nos ajuda nós andarmos na direção do teu Espírito. Deus, eu quero pedir a tua bênção para todos os pais que vieram hoje. Pai, esse pai que teve um dia difícil, este pai que teve uma semana difícil, mas eles vieram nessa noite porque a tua presença foi que trouxe essas pessoas para a tua casa. Senhor, que nessa noite eles venham ser abraçados pela tua presença, que eles venham ser agraciados pelo teu Espírito. Senhor, nos enche com a unção do teu Espírito. Obrigado, Senhor, pelo maior presente que recebemos nesse dia de hoje. Foi saber que a tua presença está em nosso meio. Foi saber que a tua presença está aqui neste lugar. Senhor, abraça cada paizinho nessa noite. Abraça cada um de uma forma poderosa. É o que eu te peço, Senhor, nessa data de hoje. E creio na vitória dos teus filhos, no nome santo de Jesus. E as palmas do meu Senhor. Pode subir, Diácono. Nosso Diácono Bruno vai estar trazendo o louvor. Enquanto o Diácono Bruno louva ao Senhor, você vai ter a oportunidade de contribuir com o seu dízimo e a sua oferta, tá bom? A paz do Senhor a todos. Amém. Glória ao Senhor, nosso Deus. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é teu lar, minha base é onde sempre está. Na verdade eu posso ser, porque é quem sou. Diferenças a Deus acontecem, mas quando a marca tem razão,
Deus,